Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu salvo os irmãos, aleluia, nesta noite com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos estar fazendo leitura no livro de Lucas, no capítulo 19 e no verso 1, irmãos. Livro de Lucas, capítulo 19 e verso 1. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os irmãos acharam, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. A palavra que nós lemos, a palavra que nós fizemos leitura, nos fala do Zaqueu, o publicano, e ela parece que é uma história infantil, parece que ela é um conto clássico da Bíblia Sagrada. Parece que quando nós lemos a história do pequeno Zaqueu, parece que estamos falando das aventuras de Zaqueu. Parece que é uma história infantil, é uma história que nós crescemos, que nós ouvimos, que nós cantamos com as criancinhas. É uma história conhecida muitas vezes até dos visitantes. Aleluia. A história nos fala que este homem, aleluia, ele era chefe dos publicanos. Ele era chefe dos publicanos e rico, e muito rico. O que é ser chefe dos publicanos, irmã Natana? É como se esse homem fosse um funcionário público de Roma. Era como se esse homem fosse um funcionário público de Roma que cobrava imposto do povo judeu. Ele era um judeu funcionário de Roma, e a Bíblia nos diz que ele era chefe dos publicanos, isto é, ele era um coordenador, ele era um responsável geral, ele era um gerente, ele tinha uma logística em suas mãos, ele tinha uma supervisão regional dos publicanos. Ele não era só um cobrador de impostos, mas ele supervisionava, ele gerenciava uma região, ele gerenciava os cobradores. Ele era um funcionário de Roma, gerente dos publicanos de uma região ou de uma localização. Amém? E a Bíblia nos diz que esses publicanos, que esses cobradores de impostos, eles cobravam taxas abusivas, eles cobravam as embarcações ali de forma abusiva, de forma muitas vezes até corrupta, muitas vezes até errada, e isso gerava um
era tido, preste atenção, essa parte é muito importante que você preste atenção nessa parte. Então ele era tido como um inimigo da pátria, ele era tido como um inimigo do povo judeu, porque além de fazer essas cobranças, muitas vezes abusivas, essas cobranças muitas vezes elas eram até ilícitas. Eles cobravam para mais e colocavam esse dinheiro no seu bolso. Então os publicanos, eles eram inimigos do povo judeu, eles não eram patriotas. O povo judeu odiava os publicanos, odiava os cobradores de impostos. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia nos fala, aleluia, que começa algo se mover na vida deste homem. Este homem que era inimigo do seu próprio povo. Esse homem que roubava para outra nação. Esse povo que extorquia os seus próprios patriotas. Aleluia. A vida de Zaqueu era complicada nesse sentido aí da sua nacionalidade, mas a vida de Zaqueu era muito boa. Zaqueu era muito rico, Zaqueu era muito bem das suas finanças. Zaqueu não comprava parcelado, Zaqueu não fazia consignado, Zaqueu não tinha problema financeiro, Zaqueu não precisava esperar o cartão virar. Zaqueu olhava para os seus mantimentos, estava sempre tudo cheio, estava sempre tudo muito bem. Zaqueu não tinha problema com boleto, Zaqueu não tinha problema de doença na família, porque Zaqueu era assistido pelos melhores médicos, a melhor medicina, o melhor tratamento, a melhor condição financeira. Zaqueu era gerente, Zaqueu era mal visto pelo povo, Zaqueu era mal visto pelos patriotas, mas Zaqueu era a elite do povo. Zaqueu estava acima, estava tudo muito bem, aparentemente, na vida de Zaqueu. Ia tudo muito bem, estava dando tudo muito certo na vida de Zaqueu. Zaqueu não enfrentava esses problemas que a população judaica enfrentava. Se tinha um problema ali de saúde, ele tinha alcance ao remédio, ao medicamento. Zaqueu não pegava a fila do SUS, Zaqueu não precisava esperar consulta médica, a família de Zaqueu não aguardava o exame. A família de Zaqueu estava toda muito bem resolvida, a família de Zaqueu estava muito bem assistida, e tudo se resolvia na vida de Zaqueu. Aleluia. Glória a Deus. Mas a Bíblia nos conta que nessa história começa a aparecer um novo personagem. O Senhor Jesus entra nessa história. E Jesus era muito famoso. E as multidões ele perseguia, e as multidões ele acompanhavam. E aonde ele passava, coisas extraordinárias aconteciam. E as pessoas procuravam Jesus, porque ele poderia solucionar qualquer problema. As pessoas procuravam Jesus, porque ele poderia resolver qualquer situação. Se fosse de saúde, se fosse de possessão, se fosse espiritual, se fosse física, se fosse emocional. Naquele tempo, naqueles dias, as multidões seguiam Jesus. As ruas lhe comprimiam e lhe apertavam, porque ele era capaz de dar solução e dar fim a qualquer sofrimento. E a Bíblia nos diz no livro de Marcos, no capítulo 5, que no meio daquelas multidões que oprimiam a Jesus, que apertavam a Jesus, um homem chega até ele, um dos principais da sinagoga. O seu nome era Jairo, e aquele homem chega desesperado naquela multidão, e aquele homem chega desesperado, pedindo socorro, porque na sua casa a sua filha estava morta. Nós temos uma dificuldade muito grande em aceitar a morte. Mas quando uma pessoa está acometida de uma enfermidade, quando uma pessoa já é avançada na idade, a gente diz: ele já estava velhinho, ele estava doentinho, ele descansou, ele partiu. Por mais que nós sofra, por mais que nos doa,
por mais que seja difícil perder um ente querido, Aleluia, aleluia. quando é uma pessoa de avançada idade, quando é alguém que já veio doente, nós entendemos que aquela pessoa partiu, que é o ciclo da vida. Mas com a filha de Jairo as coisas não são assim, porque a filha de Jairo é uma menina, e é terrível o ato fúnebre de uma criança, de uma menina, de alguém jovem. Nós temos outra visão, nós temos outra percepção da morte quando acontece com alguém de forma precoce. E a Bíblia diz que aquele homem desesperado vence aquela multidão e precisa levar Jesus porque tem um velório, tem um ato fúnebre para acontecer lá na sua casa. E as pessoas dizem para ele: Jairo, Jairo, a tua filha já está morta, o que tu quer incomodando o mestre, Jairo? Aleluia. Mas ele não está pronto para realizar o ato fúnebre da própria filha. Então ele insiste e diz: eu preciso que ele vá até a minha casa, eu preciso que ele ouça o meu problema, eu preciso que ele faça algo por mim. Ele tinha um motivo para estar lá clamando, ele tinha alguém morto na sua casa, ele tinha um motivo para pedir socorro para Jesus. E os irmãos conhecem a história. Jesus vai lá e opera um milagre na vida da filha de Jairo. Aleluia. No Velho Testamento nós vemos também que as pessoas procuravam Deus porque tinham um problema na sua casa. No Velho Testamento nós vemos que as pessoas procuravam Deus, procuravam os profetas, procuravam uma solução, queriam algo, queriam uma resposta, queriam que Jesus, que Deus fizesse algo pelo seu problema. Nós vimos no livro de 2 Reis, no capítulo 5, um homem chamado, aleluia, de Naamã, aleluia, comandante do exército do rei da Síria, porém leproso. Este homem descobre que é um profeta em Israel por meio de uma escrava na sua casa. E ele dá um passo de fé. Ele precisa fazer algo pela sua vida, porque a história conta que ele é um homem muito importante, comandante do exército, mas era leproso. Então ele faz uma viagem após se aconselhar com seu rei, e ele chega lá para pedir ao profeta uma resposta, para pedir para o profeta uma saída para aquela vergonha, para aquela enfermidade, para aquela doença, para aquela desgraça na sua casa. Que não importava o que ele fazia, não importava o que ele era, não importava as batalhas que ele vencia. Quando ele chegava em casa, ele era só um leproso. E aquele homem procura um profeta pedindo socorro. Aleluia. E o profeta diz para ele: vai lá e te banha naquele rio. E ele diz: mas por que eu tenho que me banhar naquele rio sujo? Tem a banho e farpar, as águas são limpinhas, lá é melhor. Mas o profeta dá uma ordem: é para ir lá no rio sujo, é para ir nas águas barrentas e te banhar 7 vezes lá. E aquele homem engole o orgulho, engole o sapo, engole a vergonha e vai lá, porque ele tinha motivos para estar lá procurando ajuda, ele tinha motivos para estar lá procurando socorro. Ele era um leproso, ele tinha uma enfermidade, ele tinha uma vergonha, ele tinha uma pendência na sua vida. E os irmãos conhecem a história. Ele faz como o profeta lhe mandou e é curado. Aleluia. A Bíblia nos fala no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 46, sobre o famoso cego de Jericó, o cego Bartimeu, aquele que gritava. A Bíblia nos diz que ele estava parado no caminho, mendigando. E quando ele viu que Jesus passara por aquele lugar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão era grande, as pessoas eram muitas, mas ele tinha motivo para estar lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era um deficiente, ele era alguém que vivia à margem da sociedade, ele era alguém que dependia do assistencialismo da época, ele dependia da esmola de alguém, ele dependia da generosidade de alguém. Então quando ele gritava: Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, não era só uma deficiência física que ele poderia ser liberto,
Aleluia. Meus irmãos conhecem a história. O Senhor curou aquele homem e ele foi curado. A Bíblia ainda nos fala no capítulo 5, no verso 24 do livro de Marcos, de uma mulher, aleluia, que padecia de um fluxo de sangue muito intenso. A Bíblia diz no capítulo 2 que ela havia padecido com muitos médicos, aleluia, despedindo tudo quanto tinha e nada estava sendo aproveitado. Antes estava indo a pior. A vida daquela mulher era uma calamidade. Aquela mulher que era cometida há anos daquele problema. Aquela mulher que já gastara tudo quanto tinha. Aquela mulher que já tinha despedido todos os seus bens. Aquela mulher que já tinha ido em todas as consultas ginecológicas. Aquela mulher que já tinha feito todos os exames. Aquela mulher que já tinha feito todas as receitas caseiras que as amigas lhe diziam: faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Ela já tinha feito tudo que estava em seu alcance. Mas ela sentou no seu coração: se eu tão somente tocar nas orlas de Jesus, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas orlas do Mestre, eu serei curada. Ela já tinha tentado de tudo e ela tinha, como todos os outros que eu citei aqui, ela tinha uma motivação para estar lá enfrentando a multidão. Ela tinha uma motivação para escondido e tocar nas orlas de Jesus. Ela tinha um problema, ela tinha uma condição, ela tinha um problema em casa, ela tinha um problema familiar, ela tinha um problema no útero, provavelmente cancerígeno. Ela tinha uma condição que se arrastava na sua vida e já tinha acabado com tudo que ela tinha. E diz a Bíblia Sagrada que ainda assim ia de mal a pior. Aleluia. Então nos diz a palavra do Senhor que ela viu onde está o Mestre, também no meio daquela multidão, e ele o toca. Aleluia. E diz a palavra que dele sai virtude, sai unção. Aleluia. E ela é sarada, e ela é curada. E naquele mesmo instante aquele mal é cessado. Todos os exemplos que eu vos dei nesta noite são de pessoas que tinham uma problemática em casa, que tinham motivo para sair gritando, que tinham motivo para sair pedindo, que tinham motivo para dizer: impede no ato fúnebre, cessa essa enfermidade, eu não aguento mais mendigar, eu não aguento mais tomar remédio. Todos eles tinham uma problemática, todos eles tinham uma motivação, todos eles tinham um morto, uma doença, uma causa na sua vida. Mas o personagem a qual fizemos menção, a qual fizemos leitura, estava tudo bem. Não tinha doente em casa, não tinha problema financeiro, não tinha boleto para vencer, não tinha conta atrasada, não tinha nada de ruim acontecendo na vida de Zaqueu. Mas ele era o quê? Um supervisor publicano. Você consegue imaginar o gerente Zaqueu saindo para trabalhar? Ele põe ali a sua vestimenta, ele pega ali os seus documentos de gerente e ele vai a uma certa região fiscalizar os publicanos. E aí está tendo um murmurinho, ali está tendo um assunto. Tu sabes, Zaqueu, que está passando um homem por aqui e ele está fazendo maravilhas, e ele tem curado, e ele tem mudado. Tu sabes, Zaqueu, tu sabes o cego de Jericó? Então ele não é mais cego, ele saiu daquela estrada onde ele ficava mendigando. Agora ele é um homem curado e restituído. Ele não vive mais à mercê. Ele não está mais à mercê. Tu sabes, Zaqueu? No assistencialismo, da assistência social. Agora o Zé de Jericó está trabalhando, Zaqueu. E o coração de Zaqueu começa a queimar.
impostos do povo judeu. Alguém diz assim para Zaqueu: Zaqueu, tu não pode ir lá, viu, Zaqueu? Porque tu é o inimigo do povo, Zaqueu. Os judeus te odeiam, sabe quem ele é? Ele é o rei dos judeus, Zaqueu. Ele é o rei dos judeus. Ele vai te excomungar de lá, Zaqueu. Tu não te apresenta lá. Tu não vai nem olhar de longe, Zaqueu, o que está acontecendo com as multidões, porque tu não tem direito de estar lá. O povo te odeia, Zaqueu. E ele, que é o rei do povo, vai te excomungar de lá. Mas as notícias eram muitas. Os milagres eram surpreendentes. E a palavra de Deus e o agir de Deus, quando nós encontramos com Ele começa a gerar um rebuliço dentro de nós. Ele começa a gerar um rebuliço. E Ele começa a quebrar os tabus, que os nossos pensamentos e as fortalezas se levantam na nossa vida. E não importa quantos impedimentos estejam na nossa frente, quando nós damos de frente com a palavra de Deus e com o que Jesus faz nas vidas, com o que Ele faz, o verbo vivo ali agindo, curando, fazendo milagre, começa a acontecer um transtorno na vida do Zaqueu. Começa a ficar transtornado, ele começa a ficar desesperado, precisando de conhecer, de saber mais, de ir a fundo. Quem é esse? O que ele faz? Como assim? O que está acontecendo? E o Zaqueu, que era todo contido, e o Zaqueu, que era gerente dos publicanos, começa a não se conter mais, começa a não se aguentar mais, de certa forma, que ele precisa ir ver quem Jesus é. Ele precisa fazer alguma coisa para se aproximar de Jesus. E chega um determinado dia que a multidão era muita e apertava o mestre. E a Bíblia fala que ele, de pequena estatura, não podia vê-lo. Ele só queria ver. Ele só queria ver quem era ele. Ele só queria assistir. Ele não queria compromisso com Jesus. Ele não queria uma vida com Jesus. Ele não queria selar com Jesus. Ele não queria tomar uma posição com Jesus. Ele só queria ver de longe. Ele só queria ouvir de longe. Ele só queria admirá-lo de longe. Não, Zaqueu não queria vir para a escola bíblica. Não, Zaqueu não queria discipulado. Zaqueu não queria descer as águas batismais. Zaqueu não queria retiro regional. Zaqueu não queria viajar para congresso. Zaqueu não queria fazer ata. Zaqueu não queria problema. Zaqueu não queria nada. Zaqueu só queria ver de longe, admirar quem era aquele que estava fazendo as maravilhas que o povo judeu falava. E só para dar uma espiadinha, ele não consegue se conter ali. E ele sobe numa árvore para ver Jesus, porque naquele lugar, aleluia, ele ia passar. Aleluia. E muitas vezes nós chegamos assim diante de Deus: eu não quero compromisso contigo, eu vim aqui só buscar um alívio, um refrigério. Eu estou doente, preciso de uma cura. Eu só preciso de um socorro. Eu só preciso de um refrigério para minha alma, para me aguentar a vida triste que eu carrego. Eu só preciso de um socorro para suportar o vazio que eu carrego dentro de mim. Eu só quero ver de longe, eu só quero assistir os irmãos louvando, a irmã pregando. Eu só quero dar uma espiadinha lá no culto da restauração. Eu só quero um sossego para essa semana. Eu só quero ver os milagres que estão acontecendo, as maravilhas. Eu não quero sair de lá batizado. Eu não quero sair de entregar minha vida. Eu não quero pedir discipulado. Eu não quero pedir para voltar. Eu só quero espiar. E assim estava Zaqueu naquele dia. Eu só vou subir lá para dar uma olhadinha para ele. Mas naquele dia havia um mover especial naquele lugar. E Zaqueu não é história de criancinha. E Zaqueu é um fato bíblico que ficou registrado. E tem causa, tem motivo. Zaqueu é quase que um fato histórico por meio da vida dele. O Senhor alcançou a muitos. E a Bíblia nos diz que Jesus chega até debaixo da onde estava aquele homem. Aleluia. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor está nos dizendo, aleluia, que Jesus vai se hospedar na casa de Zaqueu. A festa lá fora, as multidões levantaram culto de oração, as multidões começaram ali a orar, a adorar, a glorificar a Deus, porque uma alma ia ser salva. Será que alguém fez um culto de gratidão a Deus, porque o Senhor iria pousar na casa de Zaqueu? Será que quando nós nos aproximamos, vencemos as barreiras, conseguimos nos achegar a Jesus, será que nós recebemos um abraço e ouvimos: estou feliz por ti, porque Jesus está pousando na tua casa? Será que é isso que ouvimos? Estou aqui, eu te apoio, estou aqui, eu te ajudo. Estou feliz que tu venceu a barreira, que tu era um baita ladrão, mas que Jesus está na tua casa, que Jesus vai pousar esta noite contigo. As multidões se alegraram com Jesus e Zaqueu dentro da casa. A palavra nos diz, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspedes de um homem pecador. Muitas vezes nos frustramos porque quando nos aproximamos de Jesus pensamos: é agora que eu vou ser abraçado, é agora que eu vou ser ajudado, é agora que a minha família vai ter orgulho de mim, é agora que a minha família vai me ajudar, é agora que os meus amigos vão ficar felizes por mim. Eu estou levando Jesus para pousar em minha casa. Mas nós soubemos que é bem contrário disso, as multidões ficam lá fora. O espírito de acusação toma conta de muitos. O espírito de acusação, o espírito de fofoca, o espírito de mentira, o espírito de murmuração. E agora quem que ele pensa que é para congregar? E agora quem que ele pensa que é para levar Jesus para a sua casa? Esse desgraçado, esse ladrão, esse que não é um patriota, esse amigo de Roma, esse publicano, esse mentiroso, esse rico ilicitamente. E as murmurações começam a se levantar lá fora, muito forte contra a vida de Zaqueu. Não vai dar certo, não vai conseguir, não vai durar, não aguenta a doutrina, a palavra, não dura um ano, não dura 6 meses, não vai se submeter, não vai se sujeitar na restauração. O que ele pensa que é para pedir para congregar? Não vai dar, não consegue, não é para ti. Tu te esqueceu do que tu fez, tu te esqueceu do que te aconteceu, tu não te esqueceu de quem tu era. Tu esqueceu as oportunidades que tu teve. E agora o quê? Lá fora a murmuração era grande. Se falavam que Jesus estava pousando na casa de um pecador, que não falavam do pobre do Zaqueu. Mas eu acredito, irmãos, no milagre. E do lado de fora daquela casa tinha murmuração, tinha espírito de engano, de fofoca, de tristeza e acusação. Mas eu acredito que naquela casa se levantaram muralhas de fogo, porque lá dentro o fogo pegava, lá dentro o fogo pegava, lá dentro o fogo queimava, lá dentro a palavra agia, lá dentro as coisas mudavam, lá dentro os pecadores se convertiam. A falação era grande lá fora, mas lá dentro o milagre fervia. Lá dentro os milagres aconteciam. Quem que ele pensa que ele é? Jesus lá dentro, ceando
lá fora e entender tudo é o milagre está da porta para dentro, o milagre é na tua casa, que as coisas estão se movendo, o que está acontecendo do lado de dentro é muito mais importante e significante do que as murmurações que estão acontecendo lá fora. Só quem é acusado, só quem é caluniado, só quem é exprimido, só quem é machucado entende. Mas nós não podemos dar ouvido para as murmurações que se levantam lá fora, porque Jesus está dentro da nossa casa fazendo milagres extraordinários. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus está agindo em vidas aqui nessa noite. Jesus está agindo em vidas aqui nessa noite. Nessa noite eu sei que tu veio aqui com um pensamento dizendo: eu não vou passar lá na frente, eu não vou me entregar assim quando estiverem louvando, ainda que eu tenha uma vontade genuína de chorar, ainda que eu queira levantar as mãos e dar os pulos, ainda que a presença de Deus seja muito forte. Hoje eu vou lá só para dar uma espiadinha, hoje eu vou lá só para dar uma aliviadinha aqui nos meus problemas, mas o Espírito Santo tem uma